Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos amados, o Senhor, Ele usa Paulo de uma forma poderosa em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Paulo, ele escreve ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era um pastor muito jovem, ali iniciando no ministério. E Paulo, ele vai, pelo Espírito Santo, direcionando toda a vida de Timóteo acerca daquilo que ele devia viver, acerca daquilo que ele deveria pregar. Amém? E logo aqui, logo em 1 Timóteo, Paulo, ele adverte, a Timóteo na seguinte forma: Timóteo, olha, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, amados irmãos, entenda bem, olha a responsabilidade de Timóteo. Como que eu vou advertir A ou B ou C, se aquela doutrina dele é errada ou certa, se eu não conheço a doutrina? Amém? Então, primeiro eu tenho que conhecer a sã doutrina, que é a segunda piedade, a palavra de Deus. E o mesmo Paulo fala isso a Tito. No capítulo 1 de Tito, ele fala para Tito assim: olha, te deixei em Creta para que pusesse em boas ordens as coisas de Deus, e que em cidade estabelecesse presbítero. E ele diz que esse presbítero tem que ser poderoso na sã doutrina, para exortar, admoestar, ensinar de acordo com a sã doutrina e para convencer os contradigentes. Então não tem como você ser um ministro, não tem como você ser um instrumento na mão de Deus, não tem como você ser um pregador do evangelho, um anunciador do reino, se você não conhecer a doutrina, se você não conhecer a palavra. E quando Paulo, ele fala para Timóteo, Timóteo, adverte as pessoas para que não ensine uma doutrina errada, significa que Timóteo estava capacitado pelo Espírito e capacitado pela palavra a admoestar. Ele sabia o que era certo à luz da Escritura e o que era errado à luz da Escritura. E o que estava acontecendo naquela época, não é isso? Que fez com que Paulo escrevesse a Timóteo, para que Timóteo permanecesse em Éfeso, não é isso? Para que Timóteo ensinasse. O que fez Paulo escrever a Timóteo foi doutrinas que naquela época estavam sendo criadas, aonde já se criava um evangelho de facilidade. Onde naquela época já se pregava, já se começava a pregar um evangelho contrário ao evangelho de Cristo. E é muito fácil nós percebermos isso quando nós lemos ali a carta às 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse 2, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele começa a falar da obra dele, começa a falar da perseverança da igreja de Éfeso, e ele fala para a igreja de Éfeso assim: olha, tenho porém contra ti que abandonaste as primeiras obras.
Então, logo no primeiro século, amém? Logo do ano 30 ali em diante, depois da morte de Cristo, quando a igreja de Éfeso existia, o Senhor já está repreendendo ela, ainda no ano 30. Ela foi do ano 30 ao ano 100. O Senhor está repreendendo ela. Olha, tenho porém contra ti, que abandonaste as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, amém? E arrependa-te. Senão virei a ti e tirei o candeeiro. O candeeiro é o Espírito. Então ele já está exortando a igreja, logo no início dela, no ano 30 ainda. E o que? Era a doutrina contrária à palavra de Deus. Quando chega na igreja de Esmirna, ele já não exorta Esmirna. Porém, ele fala para Esmirna o quê? Das lutas, da dificuldade. Quem está se revelando a você? Aquele que foi morto e reviveu. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Porque a igreja de Esmirna foi a igreja a qual muito sangue foi derramado. Foi ali do século 100, não é isso? Até 300. Foi uma igreja perseguida, foi uma igreja ali que sofreu. Quando vem a igreja, amados irmãos, presta bem atenção, de Pérgamo, ele já fala para a igreja de Pérgamo, olha, com essa tua obra, com essa tua paciência, com essa tua dedicação, tenho porém contra ti, que tolera aqueles que têm a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina errada, vocês estão tolerando, vocês estão permitindo que ela entre. Então ele já está advertindo já com mais severidade. Quando chega na igreja de Tiatira, ele fala o quê? Conheço as tuas obras, conheço a tua perseverança, não é isso? Ele fala, tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Mulher que se diz profetiza, não é isso? Mas faz errar o meu povo com doutrinas que não são minhas. Na igreja de Tiatira você vê que Jezabel já está no meio dela. Jezabel, mulher, símbolo de quê? Igreja. Amém? Então significa que era uma igreja que corromperia a igreja de Cristo. Qual é a igreja que corrompe a igreja verdadeira? É a falsa igreja, é a falsa doutrina. Então aqui, quando Paulo ele está ali falando para Timóteo, é porque na igreja de Éfeso já estava sendo contaminada por falsas doutrinas. E no ano 330 mais ou menos, na igreja de Tiatira, o Senhor fala que ela já está contaminada. De lá para cá, quantas coisas contaminou a igreja? Muito ou pouca? Se no ano 330 na igreja de Tiatira já estava contaminada. A pergunta é, se tal contaminação ela acontece desde Éfeso até os dias de hoje, mostrando a igreja de Tiatira já reprovada pelo Senhor, contaminada, e ele chega na igreja pior, de Sardes, não é isso? Algumas versões Sardo, quando ele chega à igreja de Sardes, ele diz assim, olha, tu tem fama de que vives, mas está morta. Olha só. Você canta, você louva, você prega, você faz, você acontece, mas você está morta. A questão é, se desde a igreja de Éfeso já enfrentamos problemas, e aqui o Senhor está falando para Timóteo, Timóteo, olha, adverte as pessoas para que não ensinem falsa doutrina, é porque falsa doutrina já era ensinada. Se naquela época já havia uma preocupação em preservar a verdade do Evangelho, havia uma preocupação com que a igreja não se contaminasse, irmãos, e você viu que essa preocupação para que a igreja não se contaminasse, não é isso? Por mais que Timóteo pregou, ela foi avante. Ela foi avante por quê? Porque aparece ali na igreja de Pérgamo. Ela foi avante porque aparece na igreja de Tiatira. Ela vai avante porque aparece na igreja de Sardos, onde o Senhor fala, tem fama de que vive, mas está morta. Só que ela não parou na igreja de Sardos, porque a 7ª igreja da Ásia é a igreja de Laodiceia. E o que ele fala na igreja de Laodiceia? Já no capítulo 3, ele vai falar assim, olha, conheço as tuas obras, sei que você não é quente, nem fria, mas porque tu és morna, vomitar-te-ei da minha boca, mas quem me dera, tu fosse quente ou fria, mas porque tu és morna, não é isso? Vomitar-te-ei da minha boca. Aí que ele fala vomitar-te-ei da minha boca. Ele fala assim, ó, tu dizes rico, sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É a visão do homem. Olha, eu estou rico, eu estou prosperando, Deus está na minha vida, a gente grava CD, a gente viaja, a gente tem várias filiais, não é isso, é aquilo, a gente tem um canal na televisão, tu dizes rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas as pessoas olham que não tem visão espiritual, nossa igreja é muito abençoada, essa igreja é muito grande, essa igreja tem várias, mas o Senhor, aleluia, que enxerga de forma espiritual, que enxerga diferente como o homem enxerga, ele olha e dá a visão dele, a visão do homem. Tu dizes rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. A visão de Deus, tu não passa de um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim
compre ouro provado no fogo, poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Revelação do Senhor, purificada no fogo, ou seja, algo sem pecado, algo limpo. Quando você está sem pecado, você está limpo, o Senhor se revela, e o contexto vai mostrar isso. Ouro, compre. Comprar o quê? É pagar um preço que é dinheiro, carro, casa? Não, querido, as coisas espirituais não se compra com nada físico. As coisas espirituais não se compra com nada que é material. Se é espiritual, é espiritual. Se é material, é material. As coisas espirituais se busca de forma espiritual. A palavra fala, aleluia, se já morremos com Cristo, se já ressuscitamos com Cristo, é isso que ele diz, buscai as coisas que são do alto. E a palavra fala que o espiritual discerne aquilo que é espiritual, mas o carnal não discerne aquilo que é espiritual. Então, se eu estou buscando o poder de Deus, se eu estou buscando a unção que me purifica, eu tenho que buscar de forma espiritual. E pastor, como é que é buscar de forma espiritual? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Provérbios 28,13, aquele que confessa e abandona o pecado, alcança do Senhor misericórdia. Você vai alcançar misericórdia quando você abandonar. E hoje é o dia de você abandonar. Pastor, mas o que eu fiz foi terrível. Blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Não, então tem jeito para você. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar mais uma oportunidade de que Ele te ama. E que a essência do Evangelho é resgatar a tua vida. Amém, queridos? Porque se você permanecer no chão, quem venceu? O diabo. Mas se você ficar de pé, você está fazendo valer o sangue de Cristo que foi derramado pela tua vida. Amém? Então, amados irmãos, presta bem atenção no que eu estou falando para a igreja. Presta bem atenção, que nós vamos entrar na mensagem. Paulo está chamando a atenção de Timóteo, para que Timóteo venha ensinar, venha pregar. E nós estamos fazendo comparação do momento que Paulo falou isso para Timóteo, na igreja de Éfeso, e estamos mostrando a degradação da igreja, até chegar no momento que hoje nós vivemos, que é a igreja de Laodiceia. Eu estou falando das características da igreja de Laodiceia. Tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o Senhor está falando como Ele vê ela. Tu não passa de um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o conselho do Senhor, querendo salvar esta igreja, querendo resgatar essa igreja. Porque o morno é a mistura do quente com frio, é morno, mundo e igreja. E nós vemos hoje o mundo dentro das igrejas, sim ou não? Nós vemos o mundo dentro da igreja. Mas enfim, o Senhor está vendo dessa maneira, mas o Senhor quer salvar. Olha só, Ele quer salvar. Compre ouro provado no fogo. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus, busca a face do Senhor, não te aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que prudentemente o Senhor te conduza por onde quer que andares. Amados irmãos, como você fazia lá em Provérbios, lá no capítulo 2, busque a sabedoria de Deus como ouro e a prata, como algo mais valioso da sua vida. Quando você busca ela como ouro, como a prata, como algo mais valioso, o Senhor te dá. Então essa é a busca. Agora, buscar a revelação do Espírito Santo de Deus, queridos, por que muitas pessoas não compreendem a palavra? É muito simples. Porque a compreensão da palavra ela é dada pelo Espírito. 2 Pedro 1,20, nenhuma profecia da Escritura ela é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade do homem, e sim por homens inspirados por Deus. Vontade foi do Espírito Santo de Deus, foi Ele que inspirou. Então, para que você saiba as Escrituras, é necessário ter o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você compreende a palavra? Não? Então você não tem o Espírito Santo de Deus. Então tudo bem, pastor, eu não compreendo a palavra. Se eu tivesse o Espírito Santo de Deus eu compreenderia. Mas eu vim para o culto aqui hoje e vou sair com a presença do Espírito Santo de Deus. O que eu preciso fazer? Simples. Provérbios 1,23. Convertei-vos pela minha? Se converte. Do quê? Do palavreado, do pensamento, da prostituição, da ira, seja o que for. Se converte hoje para a glória de Cristo. Porque nós vamos falar dessa parte. A mensagem vai se focar nisso aí. Aqui é a introdução. Então se converte. Como ele fala, convertei-vos pela minha repreensão. Vem na ordem. A primeira ordem é convertei-vos. O que é converter? Mudar de direção. Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que derramarei sobre vós o meu Espírito. Então eu me converto e derramo o Espírito. Qual é o próximo passo? E vos farei saber as minhas palavras. Quer compreender a palavra? Busca o Espírito. Quer ter o Espírito? Larga o pecado. Amém? E você vai compreender a palavra. Por quê? A Bíblia é algo espiritual. E quem é carnal não discerne o espiritual. Mas se você se tornar espiritual, você vai discernir aquilo que é espiritual. A Bíblia ela é espiritual.
A tua carne não gosta de ler, a tua carne não gosta de orar, a tua carne não gosta nem de estar na igreja, é uma luta para vir para a igreja. Mas o teu espírito necessita, e ele clama dentro de você, Abba Pai. O teu espírito, ele tem a necessidade de adorar a Deus. A necessidade de adorar a Deus foi Deus que colocou em nós. Por isso temos que vencer a carne e buscar a face do Senhor. Mas a questão é, se hoje essa revelação não fosse para Timóteo, se hoje essa revelação fosse para você, e é para você, é para mim, amém? Se o Senhor se revelasse e falasse assim, olha, eu quero deixar vocês aí em Irajá, eu quero deixar vocês lá em Tatiá, eu quero deixar vocês em Magé, eu quero deixar vocês em Cabo Frio, eu quero deixar vocês em São Paulo, eu quero deixar vocês em tal lugar, para que vocês venham advertir aos outros que não preguem outra doutrina. E você tivesse que discernir se aquela doutrina é de Deus ou não, você saberia. E como você pode discernir se a doutrina que está sendo pregada para você vai te levar para o céu ou não, se você não conhece a Escritura? Porque por não ter discernimento das Escrituras, nós vemos muitas atrocidades dentro das igrejas. Nós vemos coisas terríveis acontecendo. Não é verdade? Tem até pessoas pregando aí de que Jesus era músico. Quem já ouviu isso? Jesus era músico, ele tocou o esquife. Pessoas pregando e achando que está trazendo uma grande mensagem. Nada mais é do que aquela cama que eles traziam na altura do ombro. Jesus tocou ali, eles arriaram, Jesus curou o enfermo. Mas na visão do camarada, Jesus era músico. Mas isso não é nada, irmãos. Estão falando que rosa cura, que sal cura. Estão falando que você tem que dar dinheiro. Se você pegar o telefone agora e depositar determinada quantia, o camarada fala, Deus me deu uma unção, e Ele me autorizou agora a derramar essa unção profética sobre a sua vida financeira. Mas tem que depositar agora. E quantas pessoas engolem isso? Qual é a doutrina que se prega hoje para mim e para você? Riqueza. Você tem que prosperar, você tem que comprar. Você está em 1 Timóteo, não está? 1 Timóteo mesmo, capítulo 6. Dá um pulinho lá rápido. Vamos ver o que o Senhor fala. Glórias a Jesus. Amém? Você está em 1 Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 3. Vamos ler aqui rapidamente para me entrar lá no contexto da mensagem. Todos, amém? Você fechou a Bíblia? Você tinha que ter deixado ela aberta. Amém? Glória a Deus. A gente vai passear um pouquinho aqui. Posso ler? 6:3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma ou concorda, depende da sua versão, não é isso? Com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da... A verdade é o quê? A palavra. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então somos privados da palavra, da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dois. Você quer ver como é que há uma intenção de Satanás em esconder a verdade de você? Quantas Bíblias aí não tem escrito aparta-te dos tais? Levanta a mão. Não tem nenhuma Bíblia aí que está escrito, que não tem escrito aparta-te dos tais? Nenhuma? Glória a Deus então que as Bíblias aqui são boas, porque a sua não tem. Aqui, ó, vamos lá, no versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Presta bem atenção, ver se a tua tem. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dois tais. Quantas não tem isso? A parte dos tais, levanta a mão. Uma ali não tem, muitas não tem. Mas você pega uma versão antiga e você vai buscar no original, está escrito. Mas qual foi a intenção das gráficas? Tirar o aparta-te dos tais. Se a piedade for causa de ganho, e ficou aí. Se a piedade for causa de ganho, cadê o restante da orientação? Tem lógica? Se a piedade for causa de ganho, ficou vazio, ficou faltando alguma coisa. Mas está aqui, olha. Se a piedade for causa de ganho, aparta-te dois tais. Mas eles tiraram. Por que eles tiraram? Porque ele quer você na mão dele. Não, pera, a Bíblia fala que se o evangelho for causa de ganho, a piedade, eu tenho que me apartar. Tudo aqui é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Eu tenho que me apartar. Mas eles foram lá e arrancaram fora. E muitas pessoas ficam pasmas. Meu Deus, como é que pode? Tem muitas coisas fora que você não sabe. Muitas. Mas é necessário se dedicar. É necessário chorar aos pés do Senhor. E falar, Senhor, o homem está aí enganando e sendo enganado, meu Pai. Mas eu quero ser direcionado por Ti. Me dá a Tua direção. Me dá a compreensão da Tua palavra. Porque, irmãos, não é o teu emprego, não é o teu casamento. Não é a tua saúde que está em risco, é a tua salvação. É a nossa salvação.
E aqui está escrito, se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a segunda piedade, é soberbo, delira acerca de contendas, que nasce porfias, invejas, enfim, ele vai falando um monte de coisas. Homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Se a piedade for causa de ganho, a parte dos outros. Mas não é isso que eu quero mostrar, não. Vamos lá, versículo 6 em diante. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Olha, começa o 7, jogar toda essa doutrina, essa teologia da prosperidade por terra. Ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Todo mundo lê comigo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E por que ele diz esse contexto? Porque o versículo 9 diz assim, olha, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Vamos junto, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Continua. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Compra um carro, parcelado. Compra apartamento, parcelado. Compra os móveis, parcelado. E tem que trabalhar de uma forma subhumana para pagar. Estão transpassando a si mesmo. Não tem tempo para as esposas, não tem tempo para os maridos, amém? Afeta a vida conjugal, estão se transpassando a si mesmo. Não tem tempo para o filho, e o filho arruma a companhia no computador, na internet, nos amigos, na droga, na prostituição. Se transpassam a si mesmo, queridos. E pior de tudo, não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para dar frutos, que é a evangelização. Morre espiritualmente. Por quê? Por causa dessa cobiça. Olha o que ele vai falar no 11. Olha o evangelho de Cristo aqui, olha. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, antes da aparição de nosso Senhor Jesus, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Você está entendendo, querido? O evangelho de Cristo confronta esse evangelho que hoje nós lemos aí. Mas também não é o foco, é só pegando carona aqui no que o texto dá para a gente. É um texto rico, se a gente fosse pregar aqui, pregaria a noite toda, falando daquilo que não glorifica o nome do Senhor dentro das igrejas. Mas o que eu quero trazer aqui é para as nossas vidas mesmo. Eu quero trazer aqui que hoje há uma falta de compreensão muito grande de quem é Deus. As pessoas dizem assim, Jesus já levou o meu pecado na cruz do Calvário. Ele já levou. Eu estou perdoado. E as pessoas adotam uma doutrina de uma vez salvo e salvo para sempre. E não só as pessoas que têm essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, mas até muitas das vezes nós. Que é isso, pastor? É nós, eu vou prová-los das escrituras. Por quê, queridos? Porque eu tenho pregado aqui que falta muitas das vezes em nós o quê? Temor. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria, amados irmãos. Então nós estamos vendo aí os sinais proféticos. Temos visto o Senhor às portas de buscar a igreja. Temos visto enfermidades avançando. Temos visto vírus avançando. Temos visto coisas terríveis acontecendo, a violência aumentando. E nós seguimos as nossas vidas como se nada tivesse acontecendo. Continuamos sem ler a Bíblia como tem que ler. Continuamos orando sem ter que orar. Se a igreja de Éfeso, ela aceitasse a exortação do Senhor e voltasse ao primeiro amor, ela voltasse às primeiras obras, se ela permanecesse reta, não chegaria no ponto que chegou hoje. A mesma coisa é as nossas vidas. Você vê que tirando a igreja tirando a igreja de Esmirna e tirando a igreja de Laodiceia, que é fiel, as outras foram só se degradando, só piorando a situação. Por quê? Porque houve a repreensão e não se enquadra na repreensão. Satanás ele vai avançando. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui que existe uma lei. De início, ao ver
Paulo escrevendo para Timóteo, dá-se a impressão de que ele está falando da lei judaica, mas depois ele fala pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando da lei que Cristo determinou através do evangelho, ou seja, o evangelho também é uma lei. Porque o evangelho também, ele diz que eu não posso matar, ele diz que eu não posso roubar, ele diz que eu não posso destruir, ele diz, amado, que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que buscar as coisas que são do alto. Então é um mandamento do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E quando as pessoas se convertem na graça, amém? Elas acham que não tem compromisso de se consertar, que não tem compromisso de ter vida espiritual. E aqui no capítulo que nós lemos, quando ele fala para Timóteo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pregar para que não ensinasse essa doutrina, ele vai falar aqui, é pela facilidade que se apresentava naquela época, a facilidade que hoje se coloca. Não, você vem para a presença do Senhor, tu pode continuar falando da mesma forma, se vestindo da mesma forma, você não precisa ter conhecimento bíblico, você não precisa nada, você sem ler Bíblia, você sem ter vida de oração, eu vou botar a mão sobre você, vou soprar o Espírito Santo e você vai receber o Espírito Santo. Você sem ter vida de oração, você sem ter compromisso de oração, sem ter conhecimento da Escritura, sem se apartar das coisas do mal, eu vou colocar a mão sobre você, eu vou derramar uma unção e você vai ser um levita. Porque eles chamam o instrumentista de levita. Você vai ser um cantor. Não, você não precisa honrar o teu pai, não precisa honrar a tua mãe, você não precisa honrar a sua família, você não precisa tirar o gatunete, não precisa tirar o gato da luz. Não, você pode trabalhar na unção. Eu vou liberar uma unção sobre você. E essa facilidade vai avançando, a qual você olha para dentro da igreja hoje, você olha para a igreja, a organização eclesiástica, aquela que se intitula Igreja de Cristo, e você vê o mundo dentro dela. Você vê a igreja que se intitula Igreja de Cristo enriquecendo cada vez mais o mercado, enriquecendo cada vez mais o comércio, porque cada vez mais se vende livro, cada vez mais se vende revista, cada vez mais se vende CD, DVD, cada vez mais se vende blusa, cada vez mais se vende shows, e vai crescendo. E nós temos visto tudo isso. E ele vai falar aqui bem claro para ele no versículo 3, de 1 Timóteo, como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires algum que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que é a caridade? Quando você fala assim, olha, eu te amo, né? Você está expressando o sentimento. Quando você pratica a caridade, quando você faz algo em prol daquela pessoa, por amor àquela pessoa, é o amor praticado. A caridade é o amor praticado. Você consegue praticar isso sem nenhum peso. Quando você dá carona para o irmão, é real, é sincero. Quando você vê um irmão em dificuldade, o teu coração já logo arde para você estender as mãos. Quando você vê alguém em necessidade, quando você vê alguém com problema, você não consegue dormir e fala, não, eu tenho que orar por esta vida, eu tenho que orar por este irmão. Você se preocupa com isso. Quando você está comendo a sua comida, você olha e fala, será que o meu irmão tem comida? Será que a minha irmã tem comida? Você tem esse pensamento dentro de você? Então você pode glorificar que o Espírito Santo está na sua vida. Está na sua vida. Então ele fala aqui, olha, 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Como saber se a fé não é fingida? A Bíblia só aponta uma fé. E a Bíblia também aponta somente uma maneira de adquirir a fé. Então, se a tua fé é adquirida fora desse contexto bíblico, você não tem fé. Mas agora que conheceu o contexto bíblico, você pode ter fé. É muito fácil você sabe se tem fé ou não. Quantas coisas você falou assim, não vai acontecer porque eu tenho fé no meu Deus, e não aconteceu. Não, eu tenho fé no meu Deus que vai dar certo, e não deu. Sem ter vergonha nenhuma. Quantos já viveram a experiência dessa aí? Diga amém. Amém. Eu não tinha conhecimento, né? Eu tenho fé e não deu certo. Será que você teve fé? Será que saiu da boca para fora? Ou será que te ensinaram uma forma de fé diferente do que a Bíblia ensina? Porque se a forma de fé é diferente do que a Bíblia ensina, é fábula, é ideologias, amém? É doutrina de homens que leva vidas à perdição. Mas se você aprendeu de acordo com a palavra, onde fala? Pastor, como que eu adquiro fé na Bíblia? Ora, você vai ver lá em Romanos 10, não é isso? 17, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir.
Não é nem assim que está escrito assim, de forma que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a única maneira de eu adquirir fé é através da palavra. Mas o que o diabo faz? Tira a palavra da tua mão. Livro, revista, né, testemunho, e vai dando. E você nunca tem tempo para ler a Bíblia. Qual é a outra estratégia? Trabalho, curso, faculdades e mais faculdades, doutorado, mais não sei o quê, hora extra, outro emprego, e você nunca tem tempo para a sua vida espiritual. Então o diabo tem as estratégias dele. E impulsionado pela doutrina moderna que hoje a igreja apresenta, você tem que prosperar, você está autorizado a prosperar, porque Deus está te dando a bênção, porque Deus está te dando uma chave, porque Deus está te dando uma loja, porque você está virando um empresário, e você embarca naquilo ali, e vai trabalhando, e vai buscando, você busca aquilo que é plantado na sua mente. Se plantar na sua mente, carro, tu vai querer carro. Se plantar na tua mente, dinheiro, tu vai querer dinheiro. Se plantar na tua mente, riqueza, fama, glória, é isso que você vai buscar. Mas se plantar no teu coração, a palavra fala, aleluia, que ela foi enxertada em nosso coração. Se enxertar no seu coração, salvação eterna. Se enxertar no teu coração, instrumento vivo nas mãos de Deus. Se enxertar no teu coração, batismo com o Espírito Santo, aleluia. Se enxertar no teu coração, aleluia, que o Senhor vai usar as tuas mãos para curar, que o Senhor vai usar as tuas mãos, aleluia, para libertar, e que você vai abrir a boca e rios de águas vivas, que é a palavra, fluirão do seu interior, que você vai ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que manuseia a palavra da verdade. Se colocar no teu coração, aleluia, que Moisés falou com o Senhor, se botar no teu coração, aleluia, que Jacó, aleluia, teve uma experiência com o Senhor, se colocar no seu coração, aleluia, que Abraão sentou com os anjos e se alimentou, se colocar no seu coração, que o anjo foi na casa de Filipe, mandou ele ir para Jerusalém, para o caminho que desce de Gaza, e quando chegou lá, o Espírito Santo falou para ele, chega mais perto desse carro, e ele pregou para o eunuco se batizou, e depois Filipe foi arrebatado de uma cidade para outra, e colocar no teu coração, que é possível você viver isso, tendo uma vida reta. É isso que você vai buscar. É isso que você vai buscar. Então quero dizer para você uma coisa, que é uma profecia para as nossas vidas, que obras maiores o Senhor faria. A profecia em nossas vidas, aleluia, que os velhos sonhariam, que os jovens teriam visão, profetizariam, que correriam e não se cansariam, caminhariam e não se fadigariam. Essa profecia, ela é para os nossos dias, ela é para os últimos tempos. Mas para que essa profecia aconteça, é necessário você desejar isso. Hoje a estratégia de Satanás é fazer com que o seu coração deseje as coisas que são terrenas, aonde o momento que nós vivemos é ter que desejar as coisas que são do alto. Como é que eu vou ter algo que eu não desejo? Como é que eu vou ter algo que eu não busco? Eu estou com muita vontade mesmo de comer um bolinho de chuva. Tem na geladeira farinha de trigo, tem lá fermento, tem lá ovo, tem até aquela bananinha d'água para você cortar no meio do bolinho de chuva, que fica uma delícia. Tem tudo lá, mas você não levanta para fazer. Tu vai comer bolinho de chuva? Não vai. Você não vai comer bolinho de chuva. A dona Eloy olhou com uma cara que ela falou assim, já sei o que eu vou fazer quando o pastor for lá em casa. É isso aí. Mas o que acontece, amados irmãos? Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Você vai ter, se você não levantar para fazer. Você tem que ir lá e levantar. Vai dar um pouquinho de trabalho, que não dá trabalho nenhum. Quando as pessoas pensam que dá trabalho orar, não dá trabalho orar. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. Que trabalho você tem de orar? Mas Satanás implantou essa mentira. É mais fácil ouvir o diabo do que ouvir a Deus. Orar sem cessar. Então o diabo tem essa estratégia dele. Nós temos que estar alerta a isso. Temos que estar alerta a isso, mas Deus quer usar a tua vida. Você pode ser tão usado quanto Paulo. Você pode ser tão usado quanto Filipe. Você pode ser tão usado quanto Moisés, quanto qualquer um outro do passado. Por quê, queridos? Porque o Senhor que usou a vida deles é o mesmo que está aqui. Quando Elias, ele andava o tempo todo com Eliseu, andava o tempo todo com Elias, não é isso? Ele estava desejando viver o que Elias estava vivendo. Tanto que Elias fala para ele assim, olha, devido à tua fidelidade, está comigo aí com todo desvelo, não é isso? Me pede o que você quiser. Se ele fala assim, poxa, eu estou um tempão sem trabalhar do teu lado aí, entendeu? Poxa, não ganhei nada, porque eu tive que largar meu trabalho para te seguir. Poxa, me dá um recurso para me comprar uma casa. Elias daria? Daria, me pede o que quiser. Daria, claro que daria. Honraria a palavra, me pede o que quiser. Ele não pediu casa, não pediu dinheiro, não pediu nada. Ele falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Eu quero a porção dobrada. Quantos milagres Elias fez? 4.
E Eliseu? 8. Não fez 7, foi 8. Foi 7, foi 8. Quando ele estava morto no caixão. Não é isso? O camarada caiu em cima dele. E ressuscitou. 8. Amém, queridos? Porque Deus é um Deus fiel. O que você tem buscado de Deus? O que você tem buscado do Senhor? Quando nós lemos ali a palavra em João, nós vemos que pessoas seguiam Jesus. Então, numa passagem em João, quando as pessoas seguem ele, fala assim: vocês me buscam pelo pão que perece. Outra passagem, muitos enfermos iam atrás dele, ou seja, estavam atrás de Jesus pela cura. Outras pessoas estavam atrás de Jesus simplesmente por curiosidade. Mas a palavra vai dizer assim: e tinham aqueles que iam atrás dele por conta da sua palavra. Você veio hoje por quê? Para cura? Ele pode te curar, mas não é o foco. Veio o quê? Para a porta se abrir? Para o casamento restaurar? Ele pode fazer isso. Mas se você vier buscar a bênção, ele tem poder para te abençoar. Mas se você vier buscar o abençoador, aleluia, permanentemente na sua vida, a revelação do Espírito, a palavra vai te ensinar a viver de uma maneira vitoriosa. A palavra vai te ensinar a viver de uma maneira triunfante. A palavra vai fazer você olhar para a luta, para a dificuldade e passar por ela, realmente glorificando o nome do Senhor. Porque os teus olhos podem não estar vendo, mas o teu coração tem a confiança que é um general de batalha que vai à frente com seus anjos e arcanjos para guardar a sua vida na entrada, na saída, no deitar e no levantar. E você é um bem-aventurado, porque bem-aventurados que não viram e creram. Mas essa facilidade ela avança. E por mais que nós pregamos a verdade, ela acaba contaminando os nossos corações. Por que ela acaba contaminando os nossos corações? Porque hoje, de uma maneira muito fácil, a gente vê mais televisão do que lê a Bíblia. Sem medir esforços, a gente vê mais televisão do que ora. Sem medir esforços, a gente se dedica mais às nossas vidas seculares do que propriamente dito a vida espiritual. E esse é o motivo de nunca nos tornarmos espiritual como temos que ser. Não sermos espiritual a nível de alcançar uma experiência como de Filipe. Filipe está na sua casa, não estava de pé para o alto. Certamente Filipe estava buscando. E de repente Filipe olha para o lado, um anjo. E o anjo olha para ele e fala assim: olha, vá para Jerusalém. Vá para o caminho que desce de Gaza. Quem já imaginou uma experiência dessa? Levante a mão. Você nunca imaginou uma experiência dessa? É por isso. Você tem que imaginar isso. Você tem que querer isso. Você tem que buscar isso. Mas Filipe não estava buscando prata, não estava buscando ouro, não estava buscando riqueza. Se o Senhor foi lá e direcionou ele a obra, certamente ele estava assim: Senhor, permita-me ser usado por ti, Senhor. Eu almejo fazer a tua obra, eu almejo fazer, Pai querido, a tua vontade, Senhor. Eu quero cumprir o ID, eu estou buscando a tua palavra, eu estou orando, meu Pai amado. Cumpre em mim o teu querer, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, como tu fizeste com Isaías. O Senhor, tá bom, vai para Jerusalém. O que você tem pedido a Deus? Ele fala: pedir e buscar e bater e... Eu creio que Deus pode te dar prosperidade. Creio. E muitas pessoas têm prosperidade, mas têm saúde. Tem prosperidade, mas tem comunhão no seu casamento. Tem prosperidade, mas tem vida espiritual. Tem a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero o carro, eu quero o carro, eu quero o carro, eu quero o carro, eu quero o carro. Tá bom? Porque só acontece se Deus permitir. Mas a permissão de Deus não significa que é a vontade de Deus. Você é dono de um livre-arbítrio. Eu quero casa, quero casa, quero casa, quero casa, quero casa. Está trabalhando, está se matando de trabalhar, dá permissão para ele, é livre-arbítrio, compra casa. Quero unção, quero unção, quero unção. Eu vou ler, eu vou buscar, eu vou me policiar, eu vou permitir que o Espírito Santo denuncie o que não glorifica em mim, Senhor. Isso não te glorifica, eu vou mudar de canal. Esse tipo de conversa não te glorifica. Eu vou buscar as coisas que são do alto. Vamos fazer isso? Não, por quê? Porque eu vou buscar o que é do alto, isso é da terra. Eu quero unção, eu quero ser usado, eu quero revelação da palavra. Deus vai te dar revelação, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar autoridade. Porque Ele prometeu: pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achará. Aleluia, irmãos. É o que você busca. E por quê? Muitos não têm vivido o sobrenatural de Deus. Porque a sua busca está naquilo que é da terra. A sua busca está naquilo que é passageiro. A busca de muitos está naquilo que não tem valor nenhum. Porque por melhor que seja o carro, por melhor que seja a casa, por maior que seja a quantia do dinheiro, nada disso pode comprar a sua salvação. Mas só tem uma coisa que pode comprar a sua salvação:
Foi o sangue de Cristo. O sangue de Cristo na cruz do Calvário pode comprar a sua redenção. Ah, pastor, não comprou não? De todos não. Que é isso, pastor? Está distorcendo a palavra? Não. Não. Portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, que não anda segundo, mas segundo o... Então, é livre da condenação aquele que anda segundo o Espírito. Aquele que anda segundo o Espírito. Amém, queridos? Se você está na prática do pecado, se você está atolado até o pescoço, como Davi fala no Salmo 69, queridos, acredite no que eu vou falar para você. Eu ontem também estava, e hoje estou liberto para a glória de Cristo, e anunciando o Evangelho de salvação para você. A questão é, tu vai ser sensível à voz do Senhor e permitir que Ele tire você desse lamaçal? Ou você vai querer continuar de coração duro e achar que não está atolado? Porque a pior coisa é a cegueira espiritual. Amém, queridos? Seguindo o texto. Glórias a Jesus. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Vai ter o tempo todo, irmãos, contendas. Por quê? Porque quando você se desvia da palavra, você se desvia de quem? Do Espírito. Quer ver uma coisa? Como é que foi a vida de Saul enquanto ele teve o Espírito Santo de Deus? E como é que foi a vida de Saul quando ele perdeu o Espírito Santo de Deus? Quando ele perde o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que ele faz, ele vai correr atrás de Davi para matar Davi. Ele pensa logo no mal, ele manda matar até os sacerdotes, ele mata quem está na frente dele. É contenda em cima de contenda, não é isso? 1 Samuel 15, 22 já fala do pecado dele. No capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 14, diz: e retirou-se o Espírito do Senhor, apoderando-se dele o Espírito mau. Desviou da verdade, desviou da palavra. É contenda em cima de contenda. É contenda de manhã, contenda de tarde, e acabou. Do que desviando-se alguns da fé, se desviando alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Começa a afirmar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Começa a negar a eficácia de Deus. Começa a negar a misericórdia de Deus. Começa a criar uma doutrina própria. Começa a criar um reino para si, fechado, onde o que vale as minhas regras não é de Deus. Isso é perigoso. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Você pega uma pessoa de uma doutrina dessa, você mostra 50 textos bíblicos para ele. Eu tenho vivido muito isso. Eu tenho sido muito confrontado, não é isso? Por muitos lugares que eu tenho passado, até porque o CDs tem ido para tudo que é lugar, o CDs tem ido até para a Comissão Mundial de Pastores agora, o pessoal os pega, então as pessoas elas ficam preocupadas, e elas vêm confrontar. Amados irmãos, entenda bem, e você mostra 50 contextos inteiros. As pessoas não abrem um versículo da Bíblia, são doutores, são entendedores, mas não abrem o versículo e briga, e discute, perde a paciência e vai, como aconteceu com o Rodrigo lá de Itatiaia. Rodrigo lá de Itatiaia, que dirige a igreja de Itatiaia, não é isso? Uma pessoa começou a pregar algumas doutrinas sobre adventismo para alguns membros da igreja, e fez uma reunião e reuniu os membros da igreja. O Rodrigo, como pastor da igreja, foi lá. Eu vou também. E quando chegou lá, o rapaz ensinando aquelas doutrinas de Ellen White, aquelas coisas todas e tal, e ele chegou e falou: vem cá, mas a Bíblia fala assim, assim, assado. O homem: não, pera aí, porque... Não, mas a Bíblia também fala assim. Não, mas no livro de Ellen White, no capítulo tal, assim, assim, assado, tal, porque, glória a Deus, nós temos o costume também de estudar as outras doutrinas para que comparar na Bíblia e ver o que fere, para quando nós debatermos com ele ali, não é isso? No sentido de resgatá-los, vamos estar cientes do que estamos falando. Então ele falou assim: olha só, mas vem cá, no livro da Ellen White, assim, assim, assado, ela diz que o livro de Mateus está errado. Olha, vocês não creem no inferno. E ele foi ali derrubando todas as questões mentirosas daquele homem. E aquele homem começou a gritar, aquele homem começou a sair do sério. Ele: irmão, olha só, você é um servo do Senhor, você está dizendo que é. Cadê o fruto do Espírito? O gozo, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Que é isso, irmão? Está cheio de pessoas aqui, eu não estou gritando com você nem um minuto, você está perdendo a paciência, porque eu estou abrindo a Bíblia, porque eu estou te mostrando a verdade. E quanto mais ele era manso, mais aquele homem gritava, mais aquele homem se desesperava. Aquele homem olhou para o Rodrigo falou: estou te mostrando a verdade. Aquele homem botou a mão no coração, caiu duro, morreu negando a verdade. Não abriu a Bíblia, não mostrou texto, não mostrou contexto, se afiançou nas fábulas dele, bateu o pé, é isso e acabou, e morreu. A questão é,
morrer numa falsa doutrina. Se aquele homem imaginasse, dita, que seria o último momento dele, aquele debate, ele teria se rendido à verdade, sim ou não? Mas assim como aquele homem, muitos não acreditam que pode morrer de uma hora para outra. Muitos não acreditam, mas isso é uma realidade. Agora, se aquilo que o Rodrigo estava falando para ele é verdade, onde esse homem está? Tendo em vista que tudo que nós falamos é a luz das Escrituras. As pessoas pegam o CD de mensagem, é muito forte. Não, mas olha só, bate muito nisso, naquilo. Vê se o CD não está com textos e contextos inteiros da Bíblia. Vê se aquilo que ninguém condena nada aqui. A Igreja Cristã Voz da Verdade, o pastor, não contesta nada de ninguém. Quem contesta é a Bíblia. A gente lê a palavra e passa. Amém, queridos? Mas aconteceu isso com esse homem. Morreu. Rodrigo ficou até muito mal. Veio até mim e falei, rapaz, fica tranquilo. Você não matou esse homem. Ele se matou negando a verdade. A gente fica triste, claro. Não é o que a gente quer. Amém? Mas ele estava negando o próprio Senhor. Cuidado com isso. Às vezes você está se afiançando em algum texto, fora de contexto, para alimentar um pecado, para alimentar uma mentira, ou para sustentar um comportamento. Cuidado com isso. Vá para as Escrituras, vá para a intimidade do teu quarto, se humilhe aos pés do Senhor e fala, Senhor, não permita que eu venha ter a minha própria ciência da Bíblia. Não permita que eu venha ser sábio aos meus próprios olhos, Senhor. Mas eu quero ter a tua sabedoria. Amém, queridos? Para que não aconteça o que aconteceu com esse homem. Dando aqui, versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ele vai falar aqui no 8. Aqui que eu vou entrar, vai ser rápido. Sabe, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. De início, tá? A gente pensa que ele está falando aqui da lei dos judeus. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 10. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina, vírgula, continua o assunto, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então ele está falando para Timóteo exortar segundo a lei de Cristo. Segundo o evangelho de Cristo, ele fala lá em cima no 7, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Amém? Quem é justo aqui, diga amém. Quem é injusto, diga glória a Deus. É para você que a lei veio. Não existe justo na terra. Que é isso, pastor? Romanos 3 diz isso. Não há um justo sequer na terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, mas há arrependido. Se tem arrependido aqui, diga amém. Amém. É para você que a lei vem. Amém? Para os injustos. E agora ele vai aqui esmiuçar isso. Injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores. Ah, eu não sou nada disso. Ele vai esmiuçar, né? Vai endurecendo o coração para os injustos. Eu sou justo. Ele vai lá e esmiuça mais um pouquinho. Espera aí, deixa eu esmiuçar mais um pouquinho para você. Obstinado para os ímpios e pecadores. Não sou. Aí ele vai esmiuçar mais um pouquinho na misericórdia dele. Para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas e matricidas. Você vai ver se você se enquadra em algum desses. Para os homicidas. Ah, eu não sou homicida. Eu não matei ninguém. A lei fala que para ser um homicida você tem que enfiar a espada em alguém e matar, não é isso? A lei fala isso. E a graça? A graça fala, se você se enfesar, se encolerizar contra o seu irmão, você já é homicida. Só aqui já enquadrou um monte. Que fala mal, que pisa, que quer ver a morte, quer ver o irmão pelas costas, não é isso? Não é um comportamento de servo do Senhor. E muitos que vão ouvir o CD. Amém? Para os ímpios, pecadores, para os profanos, para os religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os fornicadores, fornicação, sexo antes do casamento, para os sodomitas, não é isso? Uso do sexo contrário à natureza. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Para os roubadores de homens, para os mentirosos, não é isso? Crente não mente, não mente? Tem crente que gosta de cantar uma vantagem, rapaz, não sabe ficar calado. Aí abre a boca para contar uma vantagem, para dizer que é melhor, que fez um negócio, que ganhou, que fez, que aconteceu. Irmão, não faça isso, é mentira, 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 amém? Ah, diz que eu não estou, diz que eu não estou.
Isso é mentira. Mentirosos, você mente. A lei é para você. Os perjuros, você perjura, é para você. Para o que for contrário à sã doutrina, a Bíblia manda você orar sem cessar, você não ora. A Bíblia fala você não se apartar da tua boca o livro desta lei. Não, não preciso ler Bíblia assim. Eu não preciso orar. Quem está falando é a palavra. Você é contrário à sã doutrina, é para você. Amém? Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças a Deus, ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Presta bem atenção agora que eu vou pregar para encerrar a mensagem. Nós, seja sinceros com vocês mesmos, lembrando do rapaz que conversou com o Rodrigo e bateu as botas. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Vou fazer uma pergunta. Dentro de todos esses pecados relacionados aqui na Bíblia, que nós acabamos de ler, quem se enquadra em pelo menos um deles, diga amém. Amém. Se nós nos enquadramos em um sequer dele, automaticamente esse texto nos transfere para Gálatas 5, versículo 22. Ele nos transfere para lá. Gálatas 5, 22. Andai em e não cumprireis a concupiscência da... Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e se opõe para que não faça o que quer. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, heresias, inveja, emulações, ira, peleja, dissensões, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais já vos declarei, que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, amados irmãos, vamos lá. Se nós, de forma unânimes, aqui que está a mensagem, declaramos com a nossa boca, aleluia, que nos enquadramos em um desses pecados, em Gálatas está explícito de uma maneira mais clara, a ira, a peleja, a dissensão, porfiar contra o irmão, tudo aquilo ali, a inveja, né? Tudo aquilo ali, eu me enquadro numa dessa aí. Ele fala que não herdarão o reino dos céus. Se conscientemente nós abrimos a boca e dizemos que nós nos enquadramos em pelo menos um desses, e o texto afirma que por esse pecado que eu e você cometemos, vamos ser lançados no inferno. Será que nós temos levado esse texto a sério? Por quê? Porque tu está falando do irmão que brigou com a esposa. Tu está falando do irmão, amados irmãos, que está com um gato na casa dele. Você está falando da irmã que botou roupa curta. Você está falando do irmão que fez ou deixou de fazer. Mas você acabou de abrir a boca e declarar que você carrega um pecado com você. Então, a palavra de Deus, a lei, é para esses pecadores. Para se arrepender desse pecado hoje e seguir esta lei, porque quem quebra a lei é punido. Quem quebra as regras sofre a consequência delas. E o Senhor hoje está falando para você: olha, eu estou pouco me lixando para o que você fez ou deixou de fazer, se hoje tu tomar um posicionamento comigo. Não me importa ontem, não me importa ontem de ontem. O que importa é que hoje eu te dei uma oportunidade para entrar na minha casa. Hoje eu te dei uma oportunidade para ouvir segundo o meu espírito que esse pecado que você está cometendo vai te levar ao inferno. Mas eu te amo. Eu derramei o meu sangue pela tua vida. E eu vim para quebrar as cadeias que te aprisionam. Eu vim para tirar da escuridão das trevas. Eu vim para arrancar você desse lamaçal. Mas primeiro, reconheça que está no lamaçal. E eu apago. Morre tudo. Mas é necessário que você não peque mais. É necessário que você siga de pé. É necessário que você busque as coisas que são do alto, ou seja, que você esteja mergulhado na minha obra, para que a carne não venha ter domínio sobre você. Mas para que você não peque, é necessário você fazer igual ao meu servo Davi, quando escreveu no Salmo 119, no versículo 105. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fazer como meu servo Davi, no Salmo 119, no versículo 11, escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Tu, jovem, fazer como meu servo Davi fala, no Salmo 119, no versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Então, amados irmãos, temos que botar uma pedra agora. Muito feliz a escola bíblica dominical, onde está falando de regeneração, onde quando você se converte, o Senhor te gera de novo, porque tem que haver um novo
nascimento. Esse gerar de novo é esvaziar toda a sua mente, todo o seu coração, perdoar quem tiver que perdoar, irmão. Tirar do seu coração a ira, a cólera, a inveja, a malícia, a maledicência, a prostituição, a avareza, a idolatria. Tira tudo do teu coração, se esvazia. E você vai ser regenerado à luz das Escrituras. Você vai viver, vai fazer exatamente o que ela diz, não se desviando dela nem para a direita e nem para a esquerda. A Escritura manda você orar. Você hoje vai ter vida a partir de hoje, acabou. Ela manda você ler, meditar neste livro, fazer tudo conforme nele está escrito. Você vai ter, a partir de hoje, vai ter vida de leitura bíblica. Mas adianta a leitura bíblica, Mateus 7,24, todo aquele povo que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha, sopra o vento, cai a chuva, desce o rio, combate aquela casa e ela não cai. Então, para que a minha vida esteja de pé, é necessário não só ler, mas também praticar. Então você hoje vai ser um praticante das Escrituras. Vai se cumprir João 15,3, você já está limpo pela... Vai se cumprir João 7, se vós tiveres em mim as minhas palavras, pedireis tudo e serás. Olha que maravilha, vai se cumprir. Então, amados irmãos, as coisas celestiais é para aquele que busca. Esse pastor pregou que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que pagar minhas contas. Não. Eu estou pregando que você tem muito mais do que você precisa para viver. E muito menos que você precisa para ser salvo. Vocês compreenderam? Muito mais daquilo que você precisa para sobreviver. Porque ele fala, tendo com que cobrir. E comido seja com isso contente. Muito mais. E você tem muito menos daquilo que você precisa para ser salvo. O que você quer? O muito mais dessa vida que você não precisa? Ou você quer a salvação eterna? Então está na hora de a gente começar a desviar a nossa atenção para aquilo verdadeiramente que tem valor. A minha e a sua salvação. Você viu que nós falamos de muitas coisas na mensagem. E o foco da mensagem foi uma coisa desse tamaninho. Mostrar que o Evangelho, a lei de Cristo, é para aqueles que cometem pecado. Se a lei é para aqueles que cometem pecado, é para que ela então me ensine a não pecar mais. Então, para que eu tenha uma vida cristã, eu tenho que ter uma vida segundo a palavra de Deus, porque ela vai me ensinar, essa lei vai me direcionar a não pecar mais. Uma vez que eu não peque mais, eu não sou mais punido. Uma vez que eu não peque mais, não é isso? Eu tenho comunhão com Cristo. Uma vez que eu não peque mais, eu tenho um Espírito. Uma vez que eu tenho um Espírito, eu compreendo a palavra. Uma vez que eu compreendo a palavra, eu abro a boca, o Espírito fala. Uma vez que eu compreendo a palavra, eu estendo as mãos e Deus cura. Uma vez que eu compreendo a palavra, aleluia, o diabo vem por um caminho e foge por 7. Uma vez que eu compreendo a palavra, as armas forjadas não prevalecem contra nós. Uma vez que eu compreendo e vivo a palavra e tenho unção, nenhuma obra de feitiçaria tem poder sobre as nossas vidas. Não vale encantamento, aleluia. Uma vez que eu vivo a palavra, Jeremias 33:3, se cumpre na minha vida, clama a mim e responder-te-ei, aleluia. Então é necessário, irmãos. Paulo aqui, num contexto pequeno, ele joga por terra toda e qualquer outra doutrina fundamentada dentro de igreja que não tem base bíblica. Teologia da prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Irmãos, quantas campanhas tu fez? Era para tu estar milionário, rapaz. Era para a tua família toda estar na presença do Senhor. Quantas campanhas da família? Era para ter as formigas do teu quintal ser convertida. Tanta campanha de família que eles fazem. Sabe o que é a campanha de família que você tem que fazer? Ter uma vida de testemunho. Ter uma vida de testemunho, irmãos. Começa a ter uma vida de testemunho. O Senhor é aquele que pesa numa balança justa. Eu passei uma situação muito difícil na minha vida. Muito difícil. A qual era para a minha família toda se dispersar. Mas quando colocou numa balança justa, viu a minha vida de servo do Senhor, viu a trajetória, e o que pela minha vida o próprio Senhor fez na vida deles, pesou e falou, não, de maneira nenhuma, e permaneceram firmes na presença do Senhor. Testemunho. Quando você tem um testemunho, é como um carro bonito, novo, que você comprou. Se você arranhar a porta, foi um estrago, não foi? Você fica triste, não é isso? Um carro desse, você compra uma Hilux dessa SW aí nova, né? Igual o Henrique tem ali. Uma Hilux daquela. Estou brincando, o Henrique não tem não. Quem tem é o seu Luiz. Só que ele não usa, fica guardado. O que acontece? Né? Lindo, aquele carro lindo. Aí você faz um arranhão na porta. Você que é dono fica todo triste, não fica? Mas quando você para, todo mundo olha. Poxa, uma Hilux SW. Porque o arranhão não tira a verdadeira essência do carro.
A melhor campanha que você pode fazer para salvar a sua família é dando um testemunho de Cristo na sua vida. Sendo temperante, sendo longânimo, sendo benigno. Buscando a face do Senhor para que as enfermidades caiam por terra. Para que a contenda no seu casamento caia por terra. Para que seus filhos verdadeiramente sejam uma bênção. Os teus parentes vão olhar para a sua vida. Vão ver a transformação na sua vida. E vão desejar servir o Deus da sua vida. É o testemunho. Você tem que ter testemunho. Amém, queridos? Então, quantos aqui se enquadra em um sequer desses pecados aqui? Diga amém. Amém. Quantos querem sair daqui limpo dele? Diga amém. Amém. Arrependa-te. Se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos altos céus, sararei a sua terra. O Senhor vai te sarar hoje. Você não vai cruzar aquela porta sem que antes esteja limpo. E que o Senhor nos abençoe por esta palavra, no nome de Jesus. Amém, querido?